Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Carlos Vitor novamente. Estamos juntos aí para mais um episódio da nossa série Ciência de Dados com aplicações no setor naval. Hoje vamos entender um pouco o conceito de coeficiente de variação. É uma ferramenta muito útil para, por exemplo, comparar, né, a dispersão dos dados, mesmo quando a gente tem escalas diferentes, né? Por exemplo, posso comparar consumo de combustível de navios com velocidade de navegação, ok? O coeficiente de variação, como vocês podem observar aí na tela, é a razão entre o desvio padrão, que a gente já viu no nosso vídeo número 5. Quem não viu ainda, dá uma olhada lá, corre lá e dá uma vista no nosso vídeo lá, que a gente fala um pouco sobre o desvio padrão. E a média. Quem não viu também pode assistir lá o nosso episódio 2, que eu falo aí um pouco da média. E esse valor do coeficiente de variação ele é expresso em porcentagem. Então, CV, que a gente chama de coeficiente de variação, é o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então, ele vai mostrar o quanto os dados variam em relação à própria média. Quanto menor o CV, significa que eu tenho pouca dispersão dos dados. Quanto maior o CV, né, mais próximo dos 100%, significa que eu tenho dados mais dispersos. Ok? E como a gente sempre está fazendo aqui, vamos lá para o nosso código, né? Vamos fazer uma implementação aqui, comparando, por exemplo, dois tipos de embarcações com médias e desvio padrões diferentes. E queremos fazer uma comparação para comparar qual apresenta, por exemplo, maior regularidade no tempo de operação. Ok? Então vamos lá, vamos configurar aqui nossa. Vou dar um zoom aqui. Vamos importar nosso Pandas, que é a nossa ferramenta aí que a gente está trabalhando, né? Então vamos colocar um comentário aqui. Eu vou colocar a minha lista, né? Lista, lista de tempo de operações. Operações em horas para dois tipos de embar, embarcações. Então vamos chamar de dados 1. Aí eu vou colocar aqui no tempo 12, 10, 12, 11, 13, 15, por exemplo. E o dados 2, vamos colocar 30, 20, 30, 30, 20, 50, 45, 55, sei lá, 40. Agora vamos transformar isso nos séries do Pandas, né? Eu vou chamar de embarcação 1. Aí pd.séries. E aí aqui eu vou colocar os dados 1. A embarcação 1. Embarcação 2. pd.séries. Dados 2. Excelente. Então agora eu já consigo calcular a média 1. Vai ser embarcação embarcação.min e o desvio DP, vou chamar de DP1, DP1 embarcação.std. Vamos colocar um comentário aqui. Cálculo da média de desvio padrão das embarcações. Então, a média 1 da embarcação 1, DP1 da embarcação 2. DP1 da embarcação 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa agora para a embarcação 2. Aí só eu trocar aqui o número para cada um. Ótimo. Agora eu vou calcular o CV1. O CV1, pela própria expressão, vai ser o desvio padrão.
Vou colocar em parênteses aqui, ó, para ficar mais fácil o entendimento. Ó, desvio padrão dividido pela média vezes 100 para ficar num percentual, ok? Então aqui vai ser o quê? Cálculo do coeficiente de variação em percentual. Então CV1, CV2, DP2, média 2. Pronto. Aí agora aqui o que eu vou fazer? Vamos fazer um print. Print. Já vou colocar naquele formato que eu já ensinei para vocês. Ó. F, então CV da embarcação 1 vale. Aí aqui eu vou colocar assim, ó. Opa, chaves. Vou colocar a variável CV. Com 2 casas decimais. E no final aqui eu ponho um percentual. E agora eu coloco o CV da embarcação 2. CV da embarcação 2. Também com 2 casas decimais. Então aqui eu estou mostrando os resultados. Vamos executar aqui para ver se vai dar o nosso resultado. Opa, deu um erro aqui. Já deu um erro aqui. Qual seria esse nosso erro? A gente dá uma olhada aqui. Ó, ele está dizendo que faltou alguma formatação aqui. Já sei onde foi. Ó, aqui esse ponto é antes do 2. Pronto. Pronto. Então tá aqui o resultado. Nós temos aqui, ó, a embarcação 1 com 15%, a embarcação 2 com 21%. Ou seja, os dados da embarcação 1, né, tem um baixo coeficiente de variação. Você vê que ó, os valores são mais ou menos uniformes aqui, ó. Aqui já tem uma variação maior, né? Quer ver só? Vamos fazer uma mudança aqui, ó. Vou colocar 80 aqui no final. Vamos executar, para vocês verem o que vai acontecer com o resultado, ó. Já aumentou, tá vendo? Para 80. Vamos colocar aqui, ó, 150 na embarcação, nos dados da embarcação 2. Aí, olha só, como eu tenho um cara com um dado com um valor muito diferente dos outros, ó, ele aumenta o coeficiente de variação, tá vendo? Então eu tenho aqui uns dados mais dispersos nesse caso aqui, ok? Bom, então é um conceito bastante interessante aí, né? A gente consegue comparar estabilidades, né, entre os dois dados, né? E aí existem diversas aplicações para isso, como por exemplo, comparar custos operacionais, avaliar a estabilidade de consumo, por exemplo, entre diferentes motores, comparar tempos médios de atracação em diferentes terminais, analisar custos operacionais entre embarcações de tamanhos distintos, né? Então, são diversas formas aí de você usar esse conceito de coeficiente de variação no setor naval, ok? Então, vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você esse conteúdo, curta o vídeo, se inscreve no nosso canal, @TechEngeAcademy, ative o sininho e compartilhe com outros profissionais, outros colegas da turma, né, que estejam interessados em usar dados para tomar decisões. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.